Boa tarde, meus queridos alunos, ouvintes do canal do Cartório Gustavo Faria Pereira. Mais um fim de semana. Creio que vocês estão estudando para o concurso do Estado de Goiás, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre regularização fundiária urbana e no que consiste isso. Mas, na verdade, especificamente sobre o registro da regularização fundiária urbana, pessoal. E vou até falar quais são as duas modalidades. A REURB-S, que é a regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais, ocupados predominante por população de baixa renda. E quem define isso? Poder público municipal ou distrital. E a REURB-E, que é a regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada, nos casos acima que eu falei. E qual que é a diferença ontológica entre uma e outra? É que neste caso, a REURB-S ela é isenta de custas e emolumentos dos seguintes atos registrais relacionados, quais sejam: o primeiro registro da REURB-S, no qual confere direitos reais aos beneficiários, o registro da legitimação fundiária, seja a REURB, seja o termo individual de legitimação fundiária. Também o registro de título de legitimação em posse e também a conversão em título de propriedade. Lembrando, outra hipótese de gratuidade. O registro da CRF, o que é isso? A certidão de regularização fundiária e do projeto de regularização fundiária, certo? Abrindo, por sua vez, uma matrícula para cada unidade imobiliária urbana regularizada. Também, a primeira averbação de construção residencial, desde que respeitado o limite de 70 metros quadrados. Por que isso? Lembrando que se regulariza o solo. E muitas das vezes é necessário ainda averbar a cessão. O que é uma cessão? Lembre-se do conceito de direito civil de bens imóveis. O que é o bem imóvel? Todo o solo e aquilo que lhe aceder, certo? E a construção é uma cessão humana, de construção humana, certo? Também mais uma gratuidade, a aquisição do primeiro direito real sobre unidade imobiliária derivada da REURB-S. Ok? Também, o primeiro registro de direito real de laje no âmbito da REURB-S. O direito real de laje também pode ser constituído por meio da CRF, que fique bem consignado, ok? A averbação das edificações de conjuntos habitacionais ou condomínios, isso no âmbito da REURB-S, não abrange de forma genérica, obviamente. Outra hipótese: abertura de matrícula para a área objeto da regularização fundiária, quando necessária. Lembrando, também, abertura de matrículas individualizadas para as áreas públicas resultantes do projeto de regularização, certo? Lembrando, a matrícula que eu referi no inciso acima é a matrícula mãe, certo? E essas são as matrículas filhas. Muitas das vezes, a demarcação urbanística, ela ocorre sobre uma matrícula dita, vou até utilizar da doutrina, matrícula avó, que depois, com a demarcação urbanística, cria-se matrícula mãe, ok? E com isso, as matrículas individualizadas, que são as matrículas filhas, ok? Lembrando, outra hipótese também de gratuidade, a emissão de certidões necessárias para os atos previstos nesse artigo. Vamos lembrar de uma coisa, um macete de 1 milhão. A regularização fundiária urbana começa no cartório e termina no cartório, pessoal. Não se esqueçam, não façam, vocês que praticam, atuam nessa área, não façam na tora, não pensem, comecem no cartório, façam uma equipe multidisciplinar, porque muitas das vezes acaba tendo erros.
Então você tem que ter uma equipe multidisciplinar e com muito capricho. Porque não é só quem tem a responsabilidade é o município. E também quem assessora. Certo? Ok? Lembrando que o registro, nesse caso, dessa REURB-S também vai independer da comprovação do pagamento de tributos ou penalidades tributárias. Certo? Qual que é o marco temporal? Dia 22 de dezembro de 2016. Vamos lembrar disso? Isso para o âmbito da legitimação fundiária. Porque pela legitimação de posse e outras modalidades previstas para a regularização fundiária urbana, é possível em um momento posterior, mas não se recomenda, lógico. Porque o núcleo urbano informal, lembrando, qual que é a razão dessa lei? Não é sanar núcleos urbanos informais por si só, mas sim incorporar a urbanidade. Então, não é apenas uma lei de jeitinho, de casuística, mas sim, lembrando que até a própria legitimação de posse é um ato que o município concede, ou o ente, por exemplo, o Estado, se o núcleo urbano informal ou a ocupação estiver ocorrendo em terreno do Estado ou da União, a legitimação fundiária de posse ela ocorrerá por esses entes, certo? Lembrando, pode haver de forma concomitantemente. O Código de Normas Estaduais diz que qual é a condição? Desde que a parte ocupada predominantemente por população de baixa renda seja regularizada por meio de REURB-S e o restante do núcleo por meio de REURB-E. Lembrando, pode haver uma situação contrária, a maioria ser por REURB e por REURB-S, e o que não impede também nesse caso, certo? Lembrando, pessoal, quando não for a caráter não residencial, pode ser feito por meio de REURB específica. Mas lembrando que a Lei 13.465 não impede que um núcleo urbano informal constituído por unidades imobiliárias não residencial, por exemplo, caráter comercial, possa ser feito por REURB-S. Vou dar um exemplo. Um imóvel de fins comerciais, desde que tenha, por meio de critérios de conveniência e oportunidades municipais, aplicabilidade da REURB-S, certo? E também as limitações previstas no artigo 21 da Lei 13.465. Ok, pessoal? Fiquem bem atentos. E outra questão extremamente importante, pessoal. A REURB, ela pode ser aplicada também aos imóveis localizados em área rural. E desde quando a unidade imobiliária tem a fração inferior à fração mínima de parcelamento previsto no artigo 8º. Lembrando, se o imóvel tem uma fração mínima de parcelamento, ela vai ter um caráter rural, um minifúndio, dito, vamos utilizar o termo do Estatuto da Terra. Não. E tiver um propósito certamente urbano, então tem um interesse municipal de regularização fundiária urbana, certo? Vejam, ubi lex non distinguit, non fit interpres distinguere. O que é isso? Onde não cabe a lei distinguir, não cabe distinguir. Então, o que isso significa? Não significa só por estar ou não na zona de expansão urbana que não possa ser objeto da REURB. Creio que faz sentido o que eu estou falando. Lembrando que quem é competente para tal registro? Lembrando que quem é competente para tanto, pessoal? Vamos lembrar. É o princípio da territorialidade do registro de imóveis. Ou seja,
é o da situação do imóvel. E quando o núcleo urbano informal abranger 2 circunscrições, serão feitos registros em cada uma das circunscrições, aplicável à lei, portanto, número 6.015. E por sua vez, pessoal, quem é legitimado para requerer essa reorg? E onde é possível requerer? Quem pode requerer? A União, o Estado e os municípios. Pode ser diretamente ou por meio de entidades da administração pública indireta. Os beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou de outras associações civis que tenham por finalidade atividade em desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana. Também, os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores. Defensoria, em nome dos beneficiários hipossuficientes. E nesse caso nem precisa dizer que é o caso de reorg S, não é verdade? O Ministério Público também, certo? Lembrando que esses legitimados podem requerer também os atos de registro, certo? E lembrando, no final do procedimento, qual que é o título a ser registrado? A certidão de regularização fundiária ou termo individual de legitimação fundiária, certo? Lembrando que a emissão da CRF, segundo o Código de Normas, ela gosta de presunção de legitimidade, certo? Indicando que foram integralmente cumpridos os requisitos legais, ou seja, há um ônus da prova, uma presunção de legitimidade e veracidade dos atos da administração pública. Se a gente for reiterar a teoria geral do direito administrativo e dos atos administrativos, certo? E esse registro vai ser feito preferencialmente por central dos registradores de imóveis, preferencialmente, ok? Por via eletrônica, ok, pessoal? Lembrando que, nesse caso, o que vai ser encaminhado? A CRF, que deve conter no mínimo nome do núcleo urbano regularizado, localização do núcleo urbano regularizado, a modalidade da reurb, responsáveis pelas obras e pelo serviço constante do cronograma, indicação numérica de cada unidade regularizada, quando possível, obviamente, e para os municípios eu falo isso. Pessoal, aproveitem para instituir o seu cadastro municipal, certo? Também na CRF tem compor o quê? Listagem dos ocupantes que houverem adquirido a unidade, contendo o nome do ocupante, seu estado civil, profissão, número de inscrição do CPF, número de sua carteira de identidade e sua filiação. E também, agora é obrigatório com um código de normas, também encaminhar o projeto de regularização fundiária, que deve conter o quê? No mínimo, levantamento planaltimétrico cadastral com georreferenciamento, subscrito por profissional legalmente habilitado, acompanhado de ART ou RRT, que demonstrará as unidades, as construções, sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado. Planta do perímetro do núcleo urbano informal, estudo preliminar das desconformidades de situações jurídicas, urbanísticas e ambiental, projeto urbanístico, memorial descritivo, proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas para reassentamento dos ocupantes quando for o caso. Isso eu falo por quê, pessoal? Porque isso não vai se restringir a dar o título de direito real, mas sim uma solução urbanística. A regularização fundiária não é tão simplesmente, ou como diz no francês, tout court, de dar o título, mas sim reintegrar ao núcleo urbano, tornando-se formal, ok? E dando uma formalidade, não é apenas uma urbe, mas sim uma polis, no sentido da palavra, dizendo. Também o estudo técnico para a situação de risco, quando for o caso, óbvio. A gente sabe que no Brasil não tem plano de contingência para situação de risco. E não vamos ser hipócritas.
Todos falam, o senso comum fala assim, Brasil não tem tragédias, não tem furacão. Mas tem coisas piores, tem todo ano, aliás, cada vez menos, infelizmente, enchentes, secas, estiagens. Não temos terremotos, não temos furacões, mas temos nossas tragédias. Brumadinho está aí para comprovar a situação. Certo? Outra situação, cronograma físico de serviço e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras. Certo? Lembrando que o projeto urbanístico ainda tem termos mínimos de acordo com o Código de Normas, por exemplo, a indicação das áreas ocupadas, sistema viário e as unidades imobiliárias existentes e projetadas, as unidades imobiliárias a serem regularizadas, as edificadas também, que tem a mesma situação, logradouros, espaços livres, as áreas usucapidas, entre outros e outros e outros, certo? E também as obras de infraestrutura essenciais quando forem necessárias, certo? Lembrando que isso é dispensável na CRF quando já o núcleo urbano regularizado já possui infraestrutura essencial, certo? Então tem que ser muito analisado, leiam o Código de Normas, e principalmente quem for fazer o concurso, certo? É extremamente importante. E lembrando que quando eu falei na planta e memorial descritivo, ela pode ser feita por servidor técnico dentro da administração pública, que dispensa nesse caso RT ou RRT, certo, pessoal? Então, creio que era isso. Lembrando, pessoal, não se esqueçam, uma coisa muito importante, os núcleos urbanos anteriores à Lei 6766 de 79, o que acontece? É dispensada a apresentação da CRF, o projeto de regularização fundiária, estudo técnico ambiental e outras aprovações, certo? Isso é extremamente importante, ok, pessoal? Então, pessoal, era isso que eu tinha a dizer. Leiam o Código de Normas, que é extremamente importante para quem estiver atuando em regularização fundiária urbana no estado de Goiás. Me ponho à disposição. Um grande abraço. Sucesso para quem for fazer o concurso para o provimento de notas e registros do estado de Goiás. E me ponho à disposição para qualquer coisa. O cartório Gustavo Faria Pereira se põe à disposição por meio de mim e da minha equipe. Ok, pessoal? Um grande abraço e um bom fim de semana.